se dispuseram a estar no seminário. Boa tarde, senhores. Como vocês viram aí, essa chamada está sendo gravada. Sejam bem-vindos à aula do professor Afonso. Hoje é dia 7 de dezembro, segunda-feira. Opa, alguém mais entrou? Quem foi? Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Seja bem-vindo. São 3h40 da tarde e eu já vou começar a expor o conteúdo antes que a gente fique atrasado no conteúdo, beleza? Matheus, já pega o caderno aí, pega a caneta, deixa tudo preparado para a gente continuar estudando onde a gente parou. Belezinha? Na sexta-feira. Muito bem, a gente está estudando o meu tema favorito de história, que é o finalzinho do século XX e o início do século XXI. É o tempo que a gente está vivendo hoje, e ao longo desse quarto bimestre, a gente vai estudar aí o século XXI, né? Basicamente, desde a queda do Muro de Berlim, em 1990, até hoje, 2020. Então, esses 30 anos aí de século XXI é o que a gente vai estudar no quarto bimestre. E a gente já começou, já deu uma prévia disso daí, principalmente politicamente no Brasil. Eu já falei para vocês do governo Bolsonaro, a gente já estudou a Dilma, o Lula. Essa galera toda aí nos governou durante o século XXI. O legal do quarto bimestre é que a gente vai sair um pouco da política, beleza? Então vamos falar de cultura, vamos falar de representatividade, vamos falar do movimento negro, vamos falar dos direitos femininos, como é que a situação das mulheres melhorou nesse tempo todo, né? A gente vai estudar um monte de parada legal e que, tipo assim, tá acontecendo agora. E é por isso que eu gosto de estudar isso, porque é história, mas não é passado, tá entendendo como é que é? É muito legal esse conteúdo. Então, a gente começou o quarto bimestre já na sexta-feira passada. Acho que o Matheus aí estava online na sexta passada, ele assistiu essa aula ao vivo. E aí eu vou dar uma revisada para antes de a gente continuar o conteúdo na aula de hoje, beleza? Então, na última aula a gente estudou o significado da queda do Muro de Berlim. A gente viu lá por que um muro ser derrubado era tão importante. Eu falei para vocês que desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, que foi a última guerra mundial que a gente teve, graças a Deus, né? O mundo se dividiu em dois, né? Foi isso que a gente estudou no terceiro bimestre, que foi a Guerra Fria como um todo. E a gente viu que era capitalista de um lado, comunista do outro, ou você estava do lado de um, ou você estava do lado do outro, né? E aí tinha aquela nomenclatura de primeiro mundo, que era o capitalista, o segundo mundo, que era o bloco soviético, comunista, e o terceiro mundo, que eram aqueles países pobres demais para participar de alguma coisa, né? África, Ásia, América do Sul. Então, quando o Muro de Berlim foi construído, basicamente a Alemanha estava dividida na metade, porque a galera queria punir os alemães pelas duas guerras mundiais, então a punição era dividir o país dos caras no meio. E aí metade da Alemanha era da Rússia, a outra metade pertencia aos Estados Unidos. E a capital, Berlim, era o símbolo dessa divisão da Alemanha. No meio da cidade passava um muro, que até hoje lá está marcadinho no chão. Se você tiver a chance aí no futuro de visitar Berlim, está lá marcadinho no chão onde ficava o muro. De um lado era comunismo, que acontecia ali, era igualdade, né? Aquela coisa de direitos dos trabalhadores, ninguém ganhava um salário maior do que ninguém, todo mundo era igual e tal. E do outro lado era o capitalismo selvagem, era grandes empresas, pequenos negócios ali, né? Pequenos negócios, sei lá o nome daquele programa maluco lá. Galera trabalhando todo o que conseguia para conseguir o máximo de dinheiro que pudesse, para usar roupa cara e consumismo e aquela coisa toda de capitalismo que a gente já conhece. Beleza? Então, se você fosse um turista visitando Berlim, você poderia ver em primeira mão os dois mundos competindo entre si. Você olhava de um lado ali da cidade, todo mundo trabalhando por condições de igualdade, enquanto do outro lado, todo mundo trabalhando para ficar rico e ter liberdade individual. Tá entendendo? Então, Berlim era essa vitrine. E aí todo mundo achava, durante a Guerra Mundial, que as duas superpotências eram iguais. Fala, pô, Estados Unidos é tão poderoso quanto a Rússia. Né? Os dois são igualmente poderosos e é por isso que o mundo se dividiu em dois e tal. Esse era o pensamento de todo mundo durante a Guerra Fria. Só que em 1990, a gente estudou isso na sexta-feira, o presidente da Rússia na época, o Mikhail Gorbachev, ele apareceu no jornal, ele foi a público, né, dizendo, olha, a União Soviética está passando por crise, a gente não consegue nem produzir comida para nossa galera, então eu, presidente da Rússia, estou declarando agora que o modelo comunista soviético faliu, esse negócio não funciona e nós da Rússia estamos desistindo. A gente vai redemocratizar os países que pertenciam ao bloco soviético, eles vão ser democráticos se quiserem, mas a Rússia não vai mais se meter. A gente agora vai virar capitalista, porque essa parada aí é que funciona. O comunismo não é legal. Imagina o presidente da Rússia falar um negócio desse, que parada absurda, né? Então, a galera foi toda para a rua, virou uma manifestação gigantesca e tal, e aí derrubaram o Muro de Berlim para unificar de volta a Alemanha, já que o comunismo tinha falhado, então vamos juntar de volta o país que tinha sido dividido lá na época da guerra, né? Vamos devolver a Alemanha para os alemães.
Então, essa é a importância da queda do Muro de Berlim, porque ela representa diretamente essa falência do modelo comunista. Só que nós também estudamos lá na sexta-feira que, com o fim da Guerra Fria, esse socialismo, essa ideia comunista, ela precisava se adaptar. Por quê? Apesar do presidente da União Soviética dizer que o modelo comunista não funcionava mais, isso não quer dizer que todos os países iriam desistir de serem comunistas da noite para o dia, né? Você vê que a Coreia do Norte, Cuba, a China, esses países ainda são comunistas até hoje, né? Então, a galera não queria desistir da ideologia. Pô, eles aprenderam isso lá no início do século, em 1917, e agora vão só desistir? Não faz sentido, né? E a gente estudou na sexta-feira que, aqui na América Latina, o Luiz Inácio Lula da Silva, o cara que já foi nosso presidente, o Lula, ele criou uma organização chamada Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo reunia organizações e partidos de esquerda do México até o Chile, de todos os países da América Latina, para manter o socialismo vivo. Ele criou essa organização no mesmo ano em que o Muro de Berlim caiu, em 1990. Beleza? Então, o que o Lula queria organizando esse novo movimento de esquerda na América Latina? Ele queria que o ideal socialista permanecesse vivo, mesmo com a queda da Rússia lá na Europa. Tá entendendo? Ao mesmo tempo em que isso acontecia, foi criada então uma noção de que o capitalismo venceu a disputa da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou, o capitalismo venceu. Hoje em dia a gente sabe que não é exatamente isso, porque ainda existem países comunistas e esses países ainda se opõem à visão capitalista. Você vê aí no jornal todos os dias a China e os Estados Unidos disputando supremacia econômica do mundo, né? A China já é um dos países mais ricos do mundo, que está crescendo muito rápido e tal. Então, o capitalismo, apesar de não ser hegemônico, de o mundo inteiro não ser capitalista, lá depois da queda do Muro de Berlim, as pessoas acreditavam, né, perceberam, não, olha, o capitalismo venceu a Guerra Fria. Isso virou um consenso. Inclusive, hoje em dia, a maior parte dos professores de história vão dizer, não, o mundo hoje é globalizado e capitalista. Os países comunistas aí não são comunistas de verdade. Tem muito professor de história que pensa desse jeito. Eu não concordo com isso. Eu acho que a China é comunista, sim, de verdade, beleza? E o capitalismo não venceu a Guerra Fria coisa nenhuma. Ele só venceu o bloco soviético. A Rússia soviética acabou. Isso não significa que o comunismo no mundo todo acabou. Beleza? A gente estudou também, então, por fim, aí, o último ponto da revisão, o surgimento dos países em desenvolvimento. Porque não fazia mais sentido ter os três mundos, né? O primeiro mundo, que eram os comunistas, os capitalistas, o segundo mundo, que eram os comunas, e o terceiro mundo, que éramos nós. Hoje em dia, 2020, se você vê algum professor falando que nós somos um país de terceiro mundo, você pode corrigir ele. Fala, professor, desculpa aí, mas você é um mocorongo. O terceiro mundo não existe mais. O terceiro mundo acabou em 1990, quando o Muro de Berlim caiu. Hoje em dia, ao invés de terceiro mundo, nós somos países em desenvolvimento, porque o segundo mundo não existe mais. Beleza? Então, nós temos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O maior exemplo disso, como eu vim falando, é a própria China, que é um país comunista, seria do segundo mundo, mas é um país desenvolvido, ou seja, seria do primeiro mundo. Ela é primeiro e segundo mundo ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então, essa lógica de terceiro mundo ela não se aplica mais. O mundo não funciona mais desse jeito. Nós temos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Pois é, Jéssica, subdesenvolvido é uma palavra que é meio pesada, né? Fica meio feio, sabe? Falar, a África é um continente subdesenvolvido. Isso parece meio racista. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente chama de em desenvolvimento, sacou? Então, ao invés de dizer aí, o Brasil é subdesenvolvido, a gente ia se sentir meio mal, né? Pô, subdesenvolvido eu me sinto meio cotoco, né? Então, não, subdesenvolvido não, nós estamos em desenvolvimento, né? A gente está crescendo, tá entendendo? É tipo essa a ideia, é falar mais bonitinho. Pois bem, a gente finalizou a aula de sexta-feira falando da globalização, que eu falei que esse efeito ele está diretamente ligado ao capitalismo, né? Durante a Guerra Fria, armas novas eram inventadas, principalmente armas no espaço, né? Os russos mandavam um satélite lá, o Sputnik, para o espaço e diziam: a gente pode colocar míssil nessa parada aqui e atirar míssil na Terra vindo do espaço. Olha que arma fenomenal. Quando a Guerra Fria acabou, as pessoas começaram a estudar outras formas de usar essa tecnologia. Fala, bom, a gente não precisa mais de míssil no espaço, porque a Guerra Fria acabou. Mas a gente pode usar esses satélites para alguma coisa, né? E aí tinha uns caras numa faculdade lá dos Estados Unidos que tinham inventado uma rede de computadores, uma forma de transmitir dados usando um fio de um computador para o outro. E isso era muito legal, porque tinha sido criado durante a Guerra Fria para espionagem, né? Você invade um país inimigo,
adquire algumas informações e aí envia essa informação pela internet sem precisar ir pessoalmente ou mandar pelo correio, por exemplo. Então, a internet ela era uma outra ferramenta usada durante a Guerra Fria para espionagem e que agora a gente começou a dar outro uso, né, outros usos para isso. E nós vimos lá na sexta-feira que a globalização, então, é a aproximação dos países que antes eram separados por meio da comunicação. Quer dizer que agora a gente bate papo com os nossos amiguinhos que estão próximos, e isso globaliza o mundo, ou seja, isso junta os países em um globo só, em um mundo só. Isso é muito incrível, porque o mundo mudou em 30 anos muito mais do que ele mudou nos 1000 anos de Idade Média, por exemplo, graças à globalização. Então, a aula de hoje é especificamente sobre esse processo que vocês também devem estudar em geografia. O que é, então, a globalização? O que significa isso? Bom, o processo de globalização ele se refere a essa aproximação de países e culturas que antes da era capitalista pareciam muito distantes. Então, se você pensar aí no Japão feudal, lá em 1700 e qualquer coisa, era um país isolado que ninguém sabia o que se passava lá dentro, certo? Então, eles tinham samurais, aquelas lutas de espada e tal, mas a gente nunca tinha ouvido falar disso, porque ninguém ia para o Japão, eles não aceitavam estrangeiros lá na ilha, né, nas ilhas japonesas. Então, era um país isolado, a gente não tinha como se comunicar com esses caras. Com o capitalismo, isso mudou completamente. Essa aproximação com outros países, ela foi possível graças à mídia e à internet. A internet ela tem um papel fundamental nisso. Por quê? Se você tentar escrever uma carta e mandar para algum parente seu que mora em outro país, essa carta vai demorar muito, principalmente agora com a pandemia. Você vai ter que colocar no correio, do correio ela vai para uma central, provavelmente em São Paulo. De São Paulo ela vai ser colocada no avião para ir para outro país. De lá ela vai para o correio daquele país até chegar na casa do teu irmão. Tá entendendo? Depois que inventaram a internet, você abre o WhatsApp, um e-mail, um Facebook, ou qualquer coisa mesmo, escreve um texto lá em algum lugar e, mano, nego do mundo inteiro lê a sua mensagem. Você já parou para pensar no quanto isso é incrível? Entra num grupo qualquer em inglês, por exemplo, vamos dizer que você gosta aí de K-pop, né? Aquelas músicas de coreano e tal, que a minha esposa adora. Você entra num grupo de K-pop que seja lá dos Estados Unidos, se é que americano ainda usa Facebook, entra lá no grupo e aí manda uma mensagem lá, né, em inglês lá. Hey folks, I like K-pop, how do you do? Tipo, eu gosto de K-pop, como é que vocês vão aí e tal, né? E aí daqui a pouco vai ter gente da Coreia batendo papo com você, velho. Tipo, isso é muito legal, porque você pode perguntar pro coreano, mano, quais são os salgadinhos que tem na Coreia? Aqui no Brasil a gente tem Ruffles, o que vocês têm aí? O que vocês coreanos gostam de comer? Tá vendo como a gente fica próximo dos caras? E isso é muito legal, porque graças à globalização, por exemplo, eu consegui descobrir a comida japonesa, que é uma parada que eu adoro. Eu amo sushi. É um negócio que eu sou apaixonado por aquilo. E sem a globalização não seria possível conhecer. Tá entendendo como é que é? Isso é incrível. Porque o Japão fica do outro lado do mundo, mas na internet as distâncias não existem. Essa aproximação ela acontece em vários níveis. No nível social, no nível econômico, no nível cultural, etc. Para dar um exemplo de cada um deles, então. Em nível social, você pode entrar no Tinder, usar um VPN, configurar o seu celular para fingir que você está no Japão, conversar ali, vamos dizer que você saiba falar japonês, conversar com uma mina lá do Japão, marcar um encontro com ela, pegar um avião e daqui a pouco você está namorando uma japonesa. Tá entendendo como é que é? Claro que você vai ter que ter muito dinheiro e saber falar japonês para isso, né? Mas é possível, tá entendendo? Você pode tentar falar com ela em inglês, manter um namoro à distância, juntar uma grana até vocês se encontrarem. Independente do percurso que você faça, você pode arrumar um namorado em outro país usando a internet. Tá entendendo? Essa interação social, ou seja, você poder estar lidando diretamente com pessoas de outros países, é um dos efeitos da globalização. O segundo ponto, o ponto econômico. Você entra numa loja ali qualquer, que seja de outro país, por exemplo, do Chile, onde vende uns casacos muito bonitos, porque lá no Chile é frio pra caramba, eles ficam numa região montanhosa da América, né? E aí você gostou do casaco que os caras vendem. Você compra lá com o cartão de crédito da sua mãe, né? Vamos supor que sua mãe deixe você usar o cartão dela. E aí paga a sua compra, eles te mandam pelo correio. E aí, economicamente, você está ajudando esse cara que fez à mão, vamos dizer, o casaco lá no Chile. E ao mesmo tempo você está adquirindo um produto importado, usando a globalização. Tá entendendo como é legal isso? Nem precisa ir tão longe, na verdade. Se você pegar qualquer brinquedo que você ainda tem aí de quando você era mais novo, olha atrás que vai estar escrito aí, feito na China. Aquele bonequinho do Homem-Aranha veio do outro lado do mundo, tá ligado? Isso é interação econômica. A gente compra e vende do mundo todo. E por último, a interação cultural, é claro. Eu falei agora há pouco aí do K-pop, né? A música da Coreia. Como é que a música da Coreia chega aqui? Graças a essa comunicação.
Então você tem adolescentes de 12, 13, 15 anos aí, escutando música do outro lado do mundo e achando o máximo, mesmo sem entender nada do que os caras estão falando, porque eles são bonitinhos e não têm barba, né? Os caras do K-pop. Pois bem, então isso é interação cultural. Tranquilo? Essa aproximação ela oferece grandes oportunidades de negócios para empresas, que passam a se tornar multinacionais. Uma empresa multinacional é uma empresa que está em vários países e não só em um. McDonald's é o maior exemplo disso. Se você visitar qualquer país do mundo, praticamente, você vai poder comer um Big Mac, porque essa empresa ela é multinacional, ela está no mundo inteiro, beleza? Eu coloquei na imagem alguns exemplos, né? Tem BMW, Apple, Coca-Cola, Lacoste, Windows, né, a Microsoft, todas essas empresas elas são multinacionais, estão no mundo inteiro. E claro, elas vão ficar muito ricas, né? Porque vende produtos para o mundo todo, ao invés de só para um país, e aí ganham um monte de dinheiro. Então, o capitalismo é também, a era capitalista é também a era dos mega milionários. Você vai ter gente aí como o Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, né? O cara que tem bilhões de recursos, né? De dólares em recursos nas empresas que ele tem, nos ativos que ele tem investidos, etc. Então, é a era dos multibilionários. Mas a globalização também tem problemas. Nem tudo são flores nessa história. Algumas culturas, elas parecem estar perdendo importância para as suas populações de origem, porque elas estão buscando uma vida mais moderna. O melhor exemplo disso aqui no Brasil é se você tiver a chance de visitar Porto Seguro. Eu tenho um parente que mora lá em Porto Seguro, e ele é meio índio, assim, sabe como é que é? Ele é de descendência indígena. E aí, lá em Porto Seguro, tem muito índio que vive lá desde quando o Brasil foi descoberto. Né? Tem umas tribos que estão lá desde sempre, tá ligado? Só que você visita a tribo, você vai lá na região da cidade, que é a reserva indígena, e as casas têm a anteninha da Sky lá em cima. O índio tá com a blusa do Flamengo, tá entendendo? Tá com o celularzinho Apple no bolso. Aí você pensa, pô, mas esse índio aí, velho, o índio com o celular no bolso, com blusa do Flamengo, que isso não é índio, não. Acontece que ele é um índio globalizado. Ele não vive mais naquele ambiente cultural indígena que a gente acha bonito, né, das danças, das roupas e das pinturas. Eles não vivem mais assim. A globalização modernizou a vida deles, e um dos problemas dessa modernização é perder essa identidade cultural. O índio não sabe mais quem ele é só mais um indivíduo com o celular no bolso e uma blusa do Flamengo. Tá entendendo? Essa perda cultural tem que ser do Flamengo? Pois é, Cauane, eu falei do Flamengo porque é a maior torcida, sei lá, né? Eu tenho uma blusa de futebol aqui que é do Remo, ó, é um time lá do Pará. É, minha sogra que me deu, eu não torço para nenhum time, mas eu sempre penso no Flamengo quando eu falo de futebol. Mas você vê índio com tudo que é roupa de time lá diferente, é foda. Eu não conheço nenhum time da Bahia também, enfim. Eles devem torcer para os times da Bahia também. Essa perda cultural, ela nem sempre é encarada sem conflito, né? O índio aqui do Brasil, ele aceita isso muito bem, porque ele não precisa viver na oca, ele pode ter uma casa muito boa. Mas tem lugares do mundo em que as pessoas se recusam a se modernizar e perder essa identidade, né? Como é o caso dos muçulmanos. Você visita um país muçulmano, vai ter avião, vai ter restaurante, vai ser um país moderno, mas as mulheres vão estar ainda usando o hijab, ou talvez a burca, que é aquele que não mostra nem os olhos. Os homens vão estar lá no meio da rua, quando der a hora certa de rezar lá, eles param tudo que estão fazendo, se ajoelham no chão e começam a rezar. Por quê? Isso é identidade cultural, os caras não querem perder. Tá entendendo? Muitos dos atos terroristas que a gente vai estudar aí, que aconteceram nesse início do século XXI, são motivados principalmente, então, por causa desse conflito de culturas. Beleza? A gente vai estudar isso aí nas semanas seguintes. E aí a gente tem que encarar, então, essa relação de progresso e tradição, né? Como é que a globalização ela pode acabar com a tradição de um país? Bom, a globalização ela tem feito as pessoas se questionarem sobre a própria identidade. Afinal, o que é ser brasileiro, por exemplo? Né? Olha para a sua roupa aí. Provavelmente ela foi fabricada na Colômbia. Aqui no Brasil a gente compra muita roupa da Colômbia. Vamos dizer que você comprou sua blusinha aí no shopping, né? Foi lá na Renner ou na C&A. Se você olhar na etiqueta, muito provavelmente ela foi fabricada na Colômbia ou em algum país aqui da América Latina. Aí pega qualquer objeto da sua casa, o controle remoto da sua TV ou um brinquedo, igual eu falei, é tudo feito na China, né? Principalmente tecnologia vem do Oriente, é China, Coreia, Japão, né? E aí, mas e a gente é brasileiro mesmo, então? Porque, tipo, tudo que está ao nosso redor aqui no nosso dia a dia não é feito no Brasil, não é tipicamente brasileiro. Até a nossa língua, a gente fala o português brasileiro, mas é cheio de gírias americanas, né? A gente, às vezes, fala, me chama aí no Whats, manda um DM, né, um direct. Tá entendendo como é que é? Nada disso é português. A minha blusa é da China também, né? Putz, Cauane, tudo é chinês, cara. O mundo é a China, tudo era China o tempo todo, né?
E aí eu coloquei uma foto aí para vocês verem, um gaúcho, né? A minha família, eu tenho parente lá no Rio Grande do Sul também, e eu tenho parentes que usavam essas roupas aí, mas hoje em dia só se usa em festa tradicional, né? Porque o gaúcho, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, durante o dia a dia, ele vai usar uma calça jeans normal, uma blusinha normal, uma camiseta e tal. A gente basicamente não é mais brasileiro. Professor, quer dizer que para ser brasileiro eu tenho que ser igual esse gaúcho aí, tradicionalzão? Não. Você pode ter acesso à cultura moderna sem nenhum problema, mas é sempre legal tentar manter vivo a tradição. Por exemplo, pergunta para o seu pai e para sua mãe de que estado eles vieram. Talvez seus pais digam: Ah, minha filha, eu nasci aqui em Brasília mesmo. Aí você pergunta: Então é a sua mãe, pai, a minha avó. Da onde a minha avó veio? Eu tenho certeza que ela veio de outro estado, porque Brasília só tem 60 e poucos anos, né? Brasília é uma cidade nova. Então os seus avós devem ter vindo de outro estado. E aí, a comida que a sua mãe cozinha, que ela aprendeu com a mãe dela, com a sua avó, provavelmente ela vai ser típica, né? Se a sua família for do Nordeste, a sua mãe vai cozinhar uma comida X. Já se a sua família for do Sul, igual a minha, você vai comer carreteiro e churrasco. Tá entendendo? Vai ter traços culturais. E aí é legal manter isso vivo. Pô, por que eu vou comer, sei lá, miojo e sanduíche todo dia, se eu posso aprender com a minha mãe o que ela aprendeu com a mãe dela e manter essa parada legal de família viva? Porque isso é ser brasileiro. Tá entendendo? É você saber de onde você veio. É para esse tipo de coisa que a gente estuda a história, por exemplo. E na esquerda aí eu coloquei a foto de uma grande cidade, né? Tipo, é muito moderno. Provavelmente essas pessoas aí todas estão ganhando muito dinheiro porque elas estão trabalhando, vendendo, comprando e essa coisa toda urbana. Mas e a identidade delas? Olha para essa foto e tenta me dizer onde é essa foto. Será que é Tóquio, no Japão? Será que é Nova York, nos Estados Unidos? Talvez seja o centro de Berlim, na Alemanha. A gente não consegue saber, porque é tudo igual. Não tem identidade moderna. Tudo é globalizado, tudo é misturado. Tá entendendo? Então, esse progresso e essa tradição, eles precisam andar de mãos dadas, certo? A gente precisa ter um limite, né, para o quão moderno a gente quer ser. Um outro efeito da globalização, uma outra coisa que surgiu com a globalização, foram os blocos econômicos. Eu vou falar dos blocos econômicos, mas primeiro eu vou mandar uma mensagem para minha mãe que estava me ligando. A gente está falando de mãe aqui, né? E vocês vão ver a mensagem da minha mãe. Olha só que coisa, daí. Vou escrever uma mensagem para minha mãe rapidinho aqui, porque ela vai ficar tentando me ligar, e eu não quero que ela fique atrapalhando a minha aula. Pronto, em aula ao vivo, mãe. Volta às 4h30. É assim mesmo, né? Mãe é mãe, a gente tem que atender, né? Tem que falar com ela, não pode deixar no vácuo, não. Bom, um outro efeito da globalização, então, foram os blocos econômicos. Por quê? Em um mundo cada vez mais dominado por um pensamento capitalista, a economia dos países se torna um assunto cada vez mais importante de diplomacia. Então, se o Brasil quer ser amiguinho da Argentina, é melhor a gente começar a comprar trigo dos argentinos, por exemplo. E aí o governo do Brasil vai falar: oh, beleza, a gente está comprando trigo de vocês, mas em troca é melhor vocês comprarem soja aqui do Brasil. Vamos negociar aí, porque aí ninguém sai perdendo. Tá entendendo? A globalização não juntou as economias, então vamos fazer de um jeito que todo mundo saia ganhando, beleza? E aí os países começaram a fazer panelinhas, igual na sua sala de aula mesmo. Países que compram e vendem mutuamente, ou seja, um do outro, começam a se tornar aliados comerciais. O Brasil está precisando comprar carne, por exemplo. Será que a gente vai comprar carne do México ou da Venezuela, aqui, ou da Argentina, que faz parte do Mercosul? Provavelmente a gente vai comprar carne da Argentina, que é colega nosso aqui do nosso bloco econômico. Tá entendendo? A gente então vai manter os negócios dentro do bloco, porque são os nossos amiguinhos. Você tem um trabalho em grupo para fazer, chama os seus colegas da panelinha, né? É assim que as panelinhas funcionam. É dessa forma, então, que surgem grupos como o NAFTA, a União Europeia, o Mercosul, e assim por diante. Vocês estão vendo alguns desses blocos econômicos aí, de países que fazem negócios com os seus amiguinhos, beleza? E isso dita muito da política hoje em dia. A gente vai voltar nesse assunto aí nas semanas seguintes, porque boa parte das guerras e disputas comerciais que acontecem ainda hoje em dia envolvem esses blocos econômicos. A gente vai ver o Brexit, por exemplo, que era a Inglaterra querendo sair da União Europeia, beleza? Então tem tudo a ver com esses blocos econômicos. Essa política globalizada, ela está diretamente ligada, então, a esses blocos econômicos. Eles começam a integrar os países economicamente, culturalmente e politicamente. A União Europeia, igual eu falei agora há pouco, eles têm um parlamento próprio.
eles têm leis próprias, eles têm um dinheiro próprio. Se você for na Alemanha e comprar um pãozinho, você vai pagar com a moedinha de euro. Se você for na França, que é um outro país totalmente diferente, que fala outra língua, e quiser comprar um café, você vai pagar com a mesma moedinha de euro que você recebeu de troco do seu pão lá na Alemanha. Porque é o mesmo dinheiro que circula entre países diferentes. Imagina o quão próximos esses países já estão, né? Imagina a gente misturar tanto com o Uruguai, por exemplo, que você pode pegar a sua bicicleta, chegar ali no Uruguai, se você morar no Rio Grande do Sul, por exemplo, pega uma bicicleta, entra no Uruguai, compra os negócios lá porque a moeda é a mesma. Não tem fronteira praticamente. Imagina que louco. Estão se misturando. Isso é a globalização levada ao extremo, né? Então não tem diferença entre você ser alemão ou ser francês. Pega o carro e vai passar o fim de semana na Alemanha se você mora na França. Dá no mesmo. Tá tudo dentro da mesma lei, não tem fronteiras, não tem diferenças de moeda. Tá entendendo? Movimentações como essa aumentam ainda mais os questionamentos sobre identidade e soberania nacional, né? Por exemplo, tem uma lei da União Europeia que diz que é proibido, sei lá, vestir roupa amarela na terça-feira. Mas e se na Alemanha usar roupa amarela na terça-feira for uma tradição antiga e tal? A lei vai contradizer a minha identidade? Pô, eu sou alemão, cara, eu quero seguir essa tradição do meu país aqui. A lei não vai me permitir? Tá entendendo? Esses questionamentos, eles foram tão longe que, há uns 4 anos atrás, a Inglaterra começou um processo de saída europeia. Os políticos ingleses falam, olha, não dá para a gente continuar membro desse negócio aqui, porque a rainha da Inglaterra é que manda na Inglaterra. A gente não quer um monte de deputado lá no parlamento da União Europeia criando leis que a gente tem que obedecer aqui na terra da rainha. Tá entendendo? Começa a entrar em conflito. Onde é que os deputados da União Europeia mandam e onde é que a rainha da Inglaterra manda? Tá entendendo? Vai ter diferenças, vai ter questionamentos, por quê? A questão da soberania, ela tem tudo a ver com a sua liberdade como um país, né? Por exemplo, o Bolsonaro iria adorar dizer, se alguém estivesse invadindo o Brasil, né, dizendo, não, a gente é tudo vizinho agora, é tudo igual, a Amazônia também pertence à Venezuela. O Bolsonaro ia ficar maluco, cara. Não, a Alemanha é do Brasil, tá ok? Ele não ia permitir uma coisa dessa como acontecer. E junto com ele ia estar um monte de gente, inclusive vários professores de vocês, inclusive eu, iam concordar com isso. Mas não, ó, a Amazônia pertence ao Brasil, ela está dentro do nosso território, ninguém vai se meter nisso daí, faz parte da nossa identidade, da riqueza da nossa nação, tá entendendo? Então essa globalização, ela não é um processo simples, pacífico, de todo mundo trocando informações. Nem sempre as coisas são flores desse jeito. Existem disputas, existem atritos, né? No ano passado, ou foi no início desse ano, não sei, Brasil e França tiveram uma boa dose de tensão internacional, porque o presidente da França disse que a Amazônia tinha que ser internacionalizada. O presidente da França falou, Emmanuel Macron, ele falou, tem que tirar a Amazônia do Brasil e deixar o mundo todo cuidar da Amazônia. E aí a gente aqui no Brasil falou, aqui para você, ó, banana na sua bunda, você é doido, cara? O que você tá falando aí, mano? Tá louco? Não, né? O cara lá da França querendo se meter no nosso país, o que é isso? Globalização, pera lá, tem que ter um limite, né? Então, essa política globalizada, ela é sempre problemática, beleza? E aí, claro, tem todas aquelas questões humanitárias, né? O capitalismo, ele fala muito da liberdade individual, da liberdade civil, né? Você pode negociar e comprar e vender e ficar rico se quiser, porque o capitalismo é a liberdade, é o livre mercado, né? Só que nem tudo são flores, né? Não é bem, nem sempre é assim. Mesmo essa ideia de capitalismo sempre ser associada à liberdade, o consumismo, que é aquela coisa de você comprar o que você não precisa, comprar só pelo prazer de comprar, faz com que exista uma necessidade de produção em massa. Por exemplo, será que todo mundo precisa mesmo de um tênis da Adidas ou da Nike? Será que tem que ser de marca o seu tênis? Não pode ser uma sandália que a sua vizinha fez ali com couro, tira de couro, alguma coisa diferente? Por que é feio usar uma roupa um calçado que foi feito na feira, né? Que foi fabricado aqui mesmo e tal? Por que isso é feio e usar uma marca de outro país é bonito? Né? Esse consumismo, ele faz com que no mundo inteiro pessoas queiram comprar sapatos Adidas, por exemplo. E aí a Adidas vai ter que fabricar um monte de sapato, porque todo mundo quer comprar o tal do sapato. E para fabricar esse monte de sapato e ganhar um monte de dinheiro, a Adidas vai tentar economizar dinheiro na fabricação. E aí, se você quiser economizar dinheiro para produzir coisas, a melhor resposta é o trabalho escravo, né? Tem um cara que vai trabalhar para não receber quase nada em troca do trabalho dele, e aí você vai ter um monte de tênis para vender. Olha que negócio bom, né? Só que não. Existem casos e escândalos de trabalho escravo na China, onde tudo é produzido, né?
Vocês estão vendo algumas fotos aí de crianças trabalhando numa fábrica de roupas lá na Índia, do lado direito, e pessoas trabalhando numa fábrica gigantesca na China. E é muito comum você ver notícias, por exemplo, de brinquedos da feira que você compra, aqueles brinquedos que vêm da China, que tem cartas escritas em inglês, um inglês mal feito, assim, de pessoas que não falam inglês, né? De pedidos de socorro. Escrito assim, socorro, eu sou aprisionado na fábrica, trabalho em condições escravas, avisem para o mundo que a situação aqui na cidade tal da China tá desse jeito, né? Então, para haver essa produção de coisas que todo mundo quer comprar, várias pessoas pagam um preço caro, tem muita gente sendo escravizada para que sejam produzidas essas coisas que todo mundo quer comprar no mundo. Tá entendendo? Então, a melhor resposta para esse tipo de problema que o capitalismo acabou gerando, esse capitalismo, esse consumismo desenfreado acabou gerando, é consumir coisas locais. Então, você quer dar um brinquedo para seu irmão mais novo. Por que você vai comprar uma LOL, por exemplo, que é uma bonequinha que vem importada de outro país e vai custar aí 100, R$ 150, se você pode comprar um brinquedo que foi um próprio artesão aqui lá do lado da Feira de Ceilândia que fez à mão? Sabe, aqueles brinquedinhos de madeira, aqueles quebra-cabeças, que são os mesmos caras que fazem. Você pode dar dinheiro para um cara aqui do Brasil, ao invés de estimular alguém a ser escravizado para fabricar uma LOL, sei lá onde é a fábrica. Tá entendendo? Então, alguns desses problemas da globalização, eles podem ser evitados se você estiver disposto a abrir mão do consumismo, né? Ah, mas a LOL é legal porque é cara. Pô, beleza, mas se todo mundo parar de comprar, talvez até o preço dela caia. Tá entendendo? A gente pode comprar um brinquedo mais popular, uma coisa que seja local mesmo, produzida localmente. Tá entendendo? E aí parar de contribuir com casos como esse menino aí que está aparecendo na foto, né? Esses trabalhos escravos que acontecem no mundo. O melhor exemplo, então, desse equilíbrio de modernidade e tradição e evitar os excessos é o Japão. Eu falo muito do Japão nas minhas aulas, porque no século XXI, na minha opinião, esse é o país que mais se destaca no mundo. E olha que legal, ele não é o país mais rico do mundo. Quando a gente pensa, o país que mais se destaca no mundo é a China porque está crescendo a economia. Não, cara, a economia não é tudo. Ficar rico não é tão importante assim. O Japão é muito incrível porque eles não estão ficando ricos. Aliás, a economia do Japão ela não cresce há 40 anos. Fazem 40 anos que a economia do Japão ela é estável. Ela nem encolhe e nem cresce. Ela está estável. E aí o Japão ele tem esse equilíbrio, tá entendendo? Ele produz tecnologia. Os celulares da Motorola, por exemplo, eles são produzidos no Japão. Só que a Motorola não é a marca mais vendida. Você tem Samsung e Apple que fazem muito mais sucesso. Mas tem celular japonês. Tá entendendo? Os japoneses vendem a parada, mas eles não vendem muito. Não é aquele consumismo desenfreado. Os carros japoneses, Toyota, Suzuki, essas são marcas que vêm do Japão. Mas, mais uma vez, não são as principais marcas. Se você for procurar na rua, você vai ver muito mais carro da Chevrolet, por exemplo. Então, o Japão ele tem essa coisa de vender, de trabalhar, de produzir, mas eles têm limite, certo? Aconteceu uma coisa no Japão, que a gente vai estudar mais tarde, chamada de a Restauração Meiji, que foi um imperador japonês chamado Imperador Meiji, onde ele disse assim, lá no início do século XIX, ele disse assim, ok, o Japão quer ser moderno e nós queremos, né, participar da comunidade globalizada do mundo. Só que nós não queremos perder a nossa tradição, nós não queremos perder as nossas raízes. Então, quando você vê um documentário qualquer explicando como é a vida no Japão, você vai ver que eles têm cidades modernas, igual essa cidade que eu coloquei aí na foto. Agora, eu tinha mostrado ela antes, né? Essa foto daí, ela é em Tóquio, beleza? É a capital do Japão. Mas, ao mesmo tempo, você vê na mesma cidade as mulheres usando aquela roupa tradicional de geisha, né? Usando kimono e aquela coisa toda, porque eles fazem questão de honrar essas tradições deles. Mais ou menos, para você ter uma ideia do que seria isso aí que você está vendo nas fotos, é como se você fosse no centro de São Paulo, lá na hora do almoço, aquela galera saindo das empresas para almoçar nos restaurantes, né? Todo mundo trabalhando, aquela parada bem de cidade mesmo. E algumas dessas pessoas que estão trabalhando normalmente ali estarem vestidas de índio, mano. Tipo de cocar mesmo, tá entendendo? Com pintura e tal. E, tipo, socialmente aceito. O cara não é bizarro porque ele é um índio, ele só é um brasileiro. Ele trabalha numa empresa respeitável, ele é, sei lá, um executivo de algum lugar e tal, mas ele usa uma roupa tradicional. O cara tá usando ali a identidade dele de brasileiro, isso não foi perdido. Imagina quão incrível seria o Brasil desse jeito, né? A gente poder, por exemplo, ir para a escola. Já repararam que na escola tem essa preocupação, né? As meninas têm que estar todas maquiadas e muito bonitas, e os meninos têm que estar com os óculos
aqueles óculos de mosca, como é que chama? Juliette, né? Que parece uma mosca, um olho de mosca. Aqueles sapatos, aqueles tênis caros, né? Imagina quão incrível seria se você fosse para a escola, por exemplo, e as pessoas estivessem todas diferentes. Tem aluno que é de família nordestina, mano, e ele, sei lá, ele tá com a roupa típica lá de onde ele vem, e aí o outro aluno quer usar uma roupa mais moderna, ele usa, e ninguém julga ninguém por causa disso. Imagina que foda seria isso. Tipo assim, o cara quis vir, sei lá, de botina, porque o pai dele mora na fazenda, ele ajuda o pai dele, veio de botina e ninguém vai fazer bullying com ele por isso, porque, mano, botina é normal. Imagina que louco isso, como seria bom. Em países como o Japão, essa realidade ela existe. As pessoas, então, elas abraçam essa identidade cultural, apesar de terem modernizado o seu país. Tá entendendo? Não quer dizer que você precisa ser pobre mantendo as suas raízes. Você pode se modernizar, se globalizar, mas respeitar as suas origens nacionais. Beleza? Essa restauração Meiji, então, lá no Japão, ela simboliza, vamos dizer assim, a meta que o mundo globalizado deveria perseguir, que é o equilíbrio perfeito entre globalização e tradição, modernidade e tradição. Beleza? Na aula que vem a gente vai relembrar, claro, como sempre, um pouquinho sobre a globalização e principalmente estudar os efeitos desses choques culturais, principalmente nos atentados terroristas que foram muito comuns no início do século XXI. Beleza? Então a gente vai estudar nas aulas que vem aí o ataque do dia 11 de setembro de 2001, lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. A gente vai estudar a guerra no terrorismo, a invasão do Iraque e tudo isso, e como a globalização tem um papel fundamental nesses conflitos do século XXI. Beleza? Queridinhos, por hoje é isso, o conteúdo é esse, beleza? Vai ter atividade essa semana sobre globalização lá na plataforma, então fiquem atentos, na terça ou na quarta eu vou colocar lá disponível para vocês. Além de avisos, atividades e esse material de estudo também vai estar disponível para vocês lá, belezinha? A galera já está saindo da sala aí. Boa aula para vocês aí, a próxima aula. Até mais, Cauane, um abração para você. E a gente se vê de novo na sexta-feira, beleza? Um abração, tchau, tchau.